Olá, pediláticos! Bem-vindos ao Pediverso, o nosso podcast aos entusiastas do mundo pediátrico e todos os universos pediátricos. Esse é o primeiro podcast onde você vai ver atualidades pediátricas, vamos falar da parte médica, vamos falar de toda a área da saúde relacionada à pediatria e, além disso, a gente vai trazer atualidades, a gente vai trazer polêmicas, temas que a gente vai precisar resolver aqui. E eu não vou fazer isso sozinho, é uma missão que eu convidei dois gigantes da pediatria, da terapia intensiva, para a gente fazer juntos. E esse é o primeiro episódio, muito bem-vindos, a gente vai explicar para vocês o que é esse projeto, mas antes de eu contar isso com mais detalhes, eu sou Evandro Salgado, eu sou médico pediatra intensivista, crio conteúdo já há mais de 5 anos nas redes sociais sobre emergências pediátricas e pediatria geral, e hoje, aqui na minha bancada, está o meu convidado de honra. Ontem a gente acabou de sair da nossa imersão prática de emergências pediátricas, já fica o merchan, ó, garrafinha, para quem quiser participar dos próximos. É uma imersão muito legal, onde a gente faz ali nossos cenários realísticos, e participou aqui comigo o Renan, e a gente tem um terceiro elemento que vai participar desse projeto do Pediverso, que é Daniel Tchê. Cada um com a sua particularidade, eu vou deixar o Renan falar um pouquinho mais sobre ele, mas, mais uma vez, acompanhe, esse podcast ele será semanal, toda semana vai ter tema, a gente vai sempre colocar uma pergunta central no nosso episódio, e nesse episódio de estreia, nossa pergunta central será: o que tem mudado na medicina de emergência pediátrica nos últimos 10 anos? O que faz diferença na carreira do médico hoje? As coisas mudaram muito. E eu quero convidar o meu amigo de bancada, o Renan. Se apresenta para a galera, fala quem você é na fila do pão e por que você está aqui hoje. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui hoje, logo após a IMEPED, né, que foi um sucesso. Aqui ele já fez o merchanzinho da garrafa, mas teve muito mais que isso. Eu acho que a gente conseguiu expandir muito assim, a visão do pessoal com relação à pediatria de emergência e à pediatria, a avaliação do paciente crítico. Meu nome é Renan, moro em Recife, Pernambuco, e aí fico fazendo essa ponte aqui em São Paulo, Recife, essa parceria com o Daniel e com o Evandro, para tentar expandir um pouco os horizontes com relação aos temas pediátricos. Eu trabalho há 6 anos com pediatria, tenho pós-graduação em medicina intensiva pediátrica e tenho o meu ensino é mais voltado para a parte de ultrassom. Tenho alguns cursos e até do pediátrico, do POCUS pediátrico do básico até o avançado. Então, a gente sempre tenta acrescentar o POCUS pediátrico aí nas nossas discussões, em como é uma atualização importante para o nosso dia a dia e como vem mudando a nossa visão com relação à pediatria do paciente crítico, paciente enfermo, grave, pediátrico. E só para dar um contexto, né, Renan, a gente já faz o curso extensivo de emergência pediátrica já tem um tempo, e você participou do curso, a gente já começou juntos ali, e uma coisa que me chamou a atenção no Renan e até para o nosso público é que a ideia é a galera que hoje em dia está no front, está ali na linha de batalha, o pessoal está formando, muitos às vezes não querem ou não têm condição de fazer uma residência médica. Eu fiz pediatria e fiz terapia intensiva pediátrica na Santa Casa de São Paulo, foi uma formação muito legal e tal, mas a gente sabe como é uma residência médica, né? Então, são ali, no mínimo, em teoria, no papel, 60 horas semanais. A gente sabe que é muito mais do que isso, porque você tem que dar um monte de plantão, tocar serviço, parte acadêmica nem sempre está tão alinhada, muitas vezes é tocação de serviço mesmo, a gente sabe como é que é, apesar de você aprender muito. E aí, no teu caso, você fez residência, como que foi a tua vida para você escolher? E aí ele vai contar a história dele, mas já de antemão a gente sempre fala, o nosso público é essa galera que trabalha no interior, essa galera que trabalha em vários lugares, muitos generalistas, e é quem vai tocar pediatria daqui para frente, sinceramente. A gente tem muitos especialistas, mas a maioria estão concentrados nos grandes centros, São Paulo, sei lá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas você vai para o interior, você anda 100 quilômetros para fora das grandes cidades, você já não vê
esses especialistas, e quem de fato toca o serviço são os generalistas. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte da tua história. E aí, por isso a importância do acesso à informação, né? Eu, há 6 anos, estou com o Evandro, formei e sempre gostei muito de pediatria. O meu opcional da faculdade, né, o internato, foi no berçário externo, uma professora Anaísa, pediatra maravilhosa lá de Petrolina. Fiz na Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. E é um serviço que tem a referência lá de Petrolina para pediatria. Então, me apaixonei pela pediatria e desde o início faço o curso do Evandro. Acho que sempre falo isso para ele, acho que me fez crescer de forma exponencial mesmo o curso, o CEP, né? Ali eu estava vendo sempre as aulas, é uma forma de você tentar se manter atualizado. E eu acho que essa visão de residência médica tem mudado bastante, realmente. Eu não desvalorizo a residência de jeito nenhum, acho que é essencial. Principalmente se você tem a oportunidade de fazer a residência de cara, forma, vai para a sua residência, faz. Eu acho que nada substitui a vivência de uma residência médica. Tanto que hoje eu tento trabalhar a maior parte do tempo no IMIP, que é o hospital lá de Recife, né, que é a referência de pediatria também. Na verdade, o Hospital Dom Malan, que é em Petrolina, e o IMIP, eles são interligados. É a mesma instituição, sabe? E aí são hospitais que são referência em pediatria e uma referência regional, na verdade, na pediatria. E aí, por isso que eu tento me inserir mais hoje nas UTIs do IMIP, que é a UTI Pediátrica Geral, e UTI CIRAG. Você sentiu resistência por você não ter feito Sim, muita. Na verdade, eu sinto residência um pouco até hoje, sabe? Como eu estava falando sobre a importância da residência, eu tento me inserir lá hoje justamente para ter essa vivência, né? E uma coisa que eu fiz desde o início foi tentar buscar sanar esses déficits que eu sei que eu tenho, que eu teria, por não ter feito a residência. Mas acontece que hoje a diferença de você fazer ou não a residência vai muito de oportunidade, né? Às vezes não é a sua realidade, né? A minha realidade, eu tinha que ajudar minha irmã a se formar. Eu fiz faculdade federal, mas quando ela foi fazer a faculdade, eu já estava no meio da minha, e aí já tinha, a concorrência já estava muito maior, e quando ela entrou na faculdade, ela entrou na particular. Depois que ela entrou na faculdade, que eu formei, eu precisei assumir toda essa demanda de pagar a faculdade, de ajudar ela de longe. Então eu fiquei 2 anos e pouco no interior, trabalhando para poder ajudar a pagar a faculdade dela. E aí foram 5 anos nessa luta, pagando a faculdade. Então a realidade me impediu de fazer realmente essa residência. Desculpe a pergunta indiscreta. Quanto você precisava pagar para a faculdade dela e quanto você precisava tirar por mês? Será que é um recém-formado? Você trabalhava já em quê? Você já foi para o pronto-socorro e você conseguia tirar essa grana para se sustentar e conseguir pagar a faculdade dela ainda? Cara, foi puxado. Foi pesado. Era mais ou menos 11 mil reais. De faculdade era 10.800 e tinha condomínio lá do apartamento que ela morava. Sempre tentava ajudar de outras formas também. Mas sempre foi uma grana curta. Eu conseguia viver. Sobrava um pouquinho para ir uma vez ao mês em Recife, passear, fazer alguma coisa, mas era o único final de semana que eu tinha livre no mês. Eu trabalhava todos na semana, trabalhava sábado e domingo no interior, Canudos, Bahia, Uauá, Bahia. Você fazia o que? Era UBS? Era UBS e emergência, plantão de emergência. Uhum. Então, quando eu não estava na UBS, eu estava no plantão. Ou então, estava na UBS de dia, no plantão à noite, e aí nessa correria. Então, a minha realidade não deixou eu fazer a residência, na verdade. Eu cheguei até a fazer medicurso, fiz o MED, me preparei para a residência, só que eu não ia priorizar a residência se eu tinha que ajudar ela a se formar. E aí o que eu fiz? Fiz seu curso, fiz muitos outros cursos também, e é isso, o dinheiro que eu fui ganhando nos plantões, o que sobrava um pouco do valor que eu pagava da faculdade dela, eu investi em mim, fazia curso, fiz curso do Brasil inteiro. E acho que isso fez uma diferença grande. Quero abrir esse parênteses, porque quando você começou aí nos nossos cursos presenciais e tal, e eu vi o teu potencial, na verdade até por isso surgiu o convite da gente começar a trabalhar juntos, porque você foi um cara que se dedicou, você escolheu um nicho, que aí já começa a responder um pouco da pergunta central do nosso podcast, o que tem mudado, qual que é a nova perspectiva, né, das emergências e tal. Eu vi que eu tenho vários colegas que são intensivistas, outros especialistas de outras áreas e tal, fiz residência, mas eu, por exemplo,
Na minha formação eu não tinha imagem, não tinha ultrassom. Tanto é que se eu for escolher ainda hoje, quando eu vou passar um catéter central no paciente, o meu primeiro ímpeto é sempre puncionar o paciente sem ultrassom. Eu aprendi assim. Sim. Aquela medicina, Santa Casa de São Paulo, aquela guerra, e era isso, não tinha imagem, não tinha ultrassom disponível. E aí eu vi que você, não tendo feito residência, você investiu e se especializou nisso. Você foi para o ultrassom, para o POCUS avançado, e hoje dá aula disso de uma forma muito legal. E eu vejo que muitos colegas que fizeram residência não têm essa habilidade. E eu vejo que hoje esse é o grande diferencial de quem trabalha com emergência, quem trabalha com TI. E aí eu já queria, inclusive, que você contasse um pouco dessa tua experiência nova de estar dentro da uma UTI. Ontem você estava falando para mim, né, que tem ultrassom disponível, mas ninguém usa. E isso vai mudar. Eu acho que quem não tiver habilidade ultrassonográfica, quem não souber interpretar a imagem, a gente está com a IA a toda aí. E a gente sabe que a IA, não creio que ela vai substituir o profissional, mas ela vai ser uma ferramenta muito importante. E você saber usar IA com as imagens, com ultrassom, é a nova habilidade médica. Quem não souber, quem não se atualizar, e aí eu me coloco nesse grupo, que eu também estou correndo atrás, também estou fazendo os cursos, também estou aprendendo essa nova medicina. E eu vi isso em você, que era um cara que não tinha feito residência, e eu vejo que esse também é um novo jeito de fazer medicina. Tem muita gente que faz pós-graduações, se aprimora em habilidades mais específicas e vai ficando muito bom naquilo. Então já fica uma pergunta até para a galera responder. Qual que é a tua opinião? Você acha que residência é essencial ou não? Eu venho de um contexto que eu fiz 2 residências, achei que para mim a formação foi muito legal, traz uma certa robustez na base de conhecimento, mas por outro lado não é garantia de excelência, não é. Vejo colegas que não têm residência, colegas excelentes que trabalham na atenção primária e que buscaram correr atrás dessas habilidades. Como foi a tua história com a UTI? Porque hoje você é um cara, você é diarista da UTI, você passa visita todo dia, você está sempre lá. Isso. Então, eu fiz a pós-graduação em Medicina Intensiva Pediátrica e aí eu só tive a coragem, na verdade, de ir para a UTI depois que eu finalizei essa pós, depois que eu já ter feito bastante curso. Então, uns 3 anos de formado foi quando eu comecei a pegar plantões na UTI pediátrica lá de Recife. E aí, você precisou do título para atuar? Não. Eu vou fazer a prova de título agora, né, depois de 6 anos. E aí, depois disso, eu pretendo fazer a residência UR+, de intensiva pediátrica. Agora, a gente tem essa oportunidade de tirar o título em pediatria e fazer o UR+, independente da área, né? Pode fazer o UR+, de cardio, ped, de intensiva pediátrica. Eu penso em fazer mais para ficar mais imerso do que eu estou agora. Tentei direcionar o meu dia a dia nos meus plantões, nos serviços que tem mais uma parte acadêmica, uma pegada acadêmica. Mas aí, por estar mais em contato, inclusive, com a equipe, com os residentes, eu vejo que o ensino fica um pouco mais difícil, sabe? Eu acho que quando a gente está na residência, a gente tem que tentar sempre se atualizar, discutir, mas é como você falou no início do podcast, hoje em dia tem muito a parte de tocar serviço, e aí tem menos a parte acadêmica, menos a parte de atualização, e acho que isso faz uma diferença total no dia a dia do residente, né? Então eu acho que tem os prós e tem os contras dos dois lados. Se você é um cara que não consegue se atualizar ao mesmo tempo que está dando seus plantões, ao mesmo tempo que você está fazendo cursos e pós-graduações, eu acho que a residência é essencial, sim, porque você não está conseguindo conciliar os dois. Eu não tive a opção de não conciliar, eu tinha que me atualizar, tinha que estudar muito, até porque eu estava me inserindo em um ambiente ultra especializado, né? Estava num ambiente de UTI, estava com referências em medicina intensiva pediátrica, inclusive tenho muitos nomes lá de Recife que me deram essa oportunidade e viram que eu tinha interesse em crescer mesmo nessa área, sabe? De medicina intensiva pediátrica, porque é o que eu amo estudar, o que eu gosto de discutir. E o pessoal foi me dando essa oportunidade de ficar dentro dos plantões, ficar na UTI, e acho que isso fez uma diferença total. Então, sobre a residência, eu acho que a gente precisa pesar os prós e os contras, a gente precisa dosar qual é a realidade de cada pessoa, mas que não é a única via de formação, entendeu? Eu acho que eu me sinto seguro hoje em dar plantão de intensiva pediátrica,
me sinto atualizado também, sempre busco estudar muito. Tenho o curso da MIB, o Masterclass Pediátrico, que é super atualizado. Sempre tento ir em todos os congressos. Todos os cursos, você sabe que eu estou entrando, né? Então, viajo muito. Acho que isso aí, inclusive, é uma dica para o pessoal que está assistindo. É essa questão de, quando a gente é recém-formado, a gente consegue trabalhar bastante, consegue ganhar um dinheiro razoável. Mas eu acho que a gente esquece um pouco de investir na gente. Acho que a gente esquece um pouco de investir em cursos, investir em especializações. Muitas vezes o pessoal... Já ouvi até um comentário assim, mas eu não vou comprar esse ultrassom porque não é uma coisa que vai me trazer retorno, né? Claro, a gente tem um ultrassom na medicina intensiva pediátrica, a gente não ganha por procedimento, né? Às vezes eu faço ultrassom em 5 pacientes, em 5 pacientes na UTI. Não só pelo conhecimento, para compartilhar com os residentes. Eu sempre gosto quando os residentes são mais interessados de fazer, de tentar ensinar, de falar o passo a passo, mais ou menos o que eu dou no curso. Mas a gente sabe que é puxado, você vai ter que parar o seu plantão para fazer aquilo ali. Só que a visão de você pensar que você não vai ter um retorno é muito fechada. Você não vai ganhar por procedimento. Eu vou fazer 5 POCs, vou fazer POCs de janela transorbitária, um paciente tem suspeita de hipertensão intracraniana, vou fazer um POCs cardíaco para ver como é que está a contratilidade daquele coração, o paciente já está em uso de droga vasoativa. Enfim, para o meu tempo no meu plantão e não vou ganhar nada além disso, certo? Então já ouvi um pouco desses comentários assim, mas eu não vou comprar esse ultrassom que é X reais porque eu não vou ter esse retorno financeiro. Quanto esse X reais? Só pra gente jogar na mesa aqui, porque você tá com 2 aqui, né? Ó, vou mostrar aqui, ó, tá com 2. Tem algumas importadoras no Brasil. De fato não é barato, né? Não tem 2 probezinhos que são que a gente usou nos cursos ontem. Esses aqui são triplos, né? Tem as interfaces, tem convexo, aqui no meio tem o setorial, que é o cardíaco, e tem o linear. E aí depende muito do tipo, né? Dos ultracompactos, eles são... Esse aqui você consegue por 8, 9, até 10 mil reais, assim, dependendo muito do dólar. Mas aqui no Brasil vende por 16. Então, é o mesmo ultrassom. Só que você consegue importar eles mais barato. Esse daqui é um pouquinho mais caro. Acho que 14, 13, 15 mil. Já vi até por 28 mil aqui esse. Então, varia muito a qualidade, o tempo de bateria, sabe? Então, realmente é um investimento caro. Porque a gente não vai ter retorno em reais, né? A gente não vai receber pelos POCs que a gente fez no nosso plantão. Só que a segurança que você tem no plantão é muito maior, entendeu? Eu consigo identificar qual é a droga vasoativa mais adequada, de acordo com a contratilidade do coração. Eu consigo identificar se tem líquido livre. Já que você está começando a dar alguns exemplos, me conta alguma história real de algo que sem ultrassom... Porque eu também já passei esses apertos pra caramba de você... Hoje a gente fala que o ultrassom é o novo estetoscópio, mas eu acho que é mais do que isso. Você tá com um paciente, um choque séptico grave, e tá entubado, tá com droga, e eu que venho de uma geração que a gente fazia tudo muito baseado na clínica, muito empírico, e você tá lá, você até tem um capnógrafo, você tá meio limitado de recurso. Você vai pela clínica, você vai tentando estimar quanto o paciente está desidratado, quanto ele precisa de droga, qual droga que eu coloco, tudo era clínico. Só que você está no escuro. É igual aquela história, você está atravessando a rua, você é um cego atravessando a rua, você está passando um catéter central sem ver a pavimentação, sem ver qual o carro que está vindo ou não. Isso. E o ultrassom te dá isso. Mas me dá um exemplo prático de que você falou, cara, se eu não tivesse ultrassom, teria dado ruim nesse caso. Então, a gente teve um paciente na UTI recentemente, acho que eu até compartilhei esse caso no Instagram, que era um paciente que estava com a plaquetopenia. A gente rodou o esquema antimicrobiano dele para cobertura de gram-negativos, colocou meropenem, já estava com vancomicina, uma suspeita de pneumonia mesmo, uma pneumonia associada à ventilação, uma PAV. E aí, associa o meropenem, porque provavelmente é um gram-negativo que começou a fazer essa plaquetopenia. Só que era um paciente que tinha risco para candidemia. E aí, quando a gente repetiu o exame, ele já tinha um acesso venoso há muito tempo, né? Tem, acho que uns 28 dias de acesso venoso central. E aí eu falei, será que esse paciente não tem um trombo? Estava fazendo a plaquetopenia, poderia ser por consumo, né? O próprio trombo ia consumir essas plaquetas. E um leucograma em piora, né? O paciente tendo febre já há alguns dias. E aí eu falei, vamos lá fazer um POCs.
Inclusive, na hora que eu tava fazendo POX, a cardio chegou para fazer o eco que eu já tinha solicitado, pensando nisso. Mas aí levei o meu ultrassom e fiz. Quando eu fiz o POX cardíaco, eu vi um trombo em trânsito, né? Um trombo em átrio direito e ventrículo direito. Então mudou completamente o nosso tratamento. A gente conseguiu identificar qual era a bactéria na hemocultura, conseguiu direcionar, iniciou o antiagregante plaquetário, a gente já iniciou a coagulação toda. E aí muda a conduta do paciente, né? Era um paciente que estava com programação, inclusive, de tentar extubar para fazer uma traqueostomia. E aí mudou tudo, né? Mudou a conduta do paciente, mudou a programação, o planejamento terapêutico como um todo e o tratamento em si. Porque se eu não tivesse iniciado o anticoagulante, né? A enoxaparina, a gente ia ficar esperando a mercê do eco da cardio. Então eu acho que, claro, o foco do POCUS não é identificar nenhuma malformação, nenhuma alteração estrutural cardíaca. Se você encontrar uma alteração estrutural cardíaca, você pode notificar isso, você pode documentar isso, entendeu? Até porque faz parte do nosso tratamento. Acho que, inclusive, é um tema polêmico. O POCUS, ele avalia subjetivamente a função cardíaca. Mas já aconteceu lá na UTI, a gente vê um forame oval patente enorme, que faz um fluxo retrógrado, e aí o pessoal da cardio fica meio chateado. Ah, mas essa aí você está fazendo POCUS, você está fazendo eco, isso aí é para o ecocardiografista fazer, né? Mas, claro, você tem que documentar o que você viu. Você viu que existe uma comunicação interatrial lá, não sei se é um FOP, não sei se é uma CIA osteosecundo, enfim. Você pode documentar. E aí você pede no eco para o ecocardiografista aprofundar, avançar naquele conhecimento ali. Então, acho que é isso. Acho que o POCUS faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. Inclusive, a maioria dos serviços hoje só permite passagem de acesso central guiado, né? Por ultrassom. Porque é o padrão ouro. E a gente vai ter uma segurança muito maior, vai ser menos invasivo. Eu acho que o conhecimento para o médico da porta, para o médico da emergência, em POCUS, já é essencial. Então, para o médico que está na UTI, é mais ainda. Porque a gente consegue ter várias aplicações, fluido responsividade, fluido tolerância, avaliação de função cardíaca. Então, hoje, sempre que eu admito um paciente, eu conto às vezes que eu não faço um POCUS de admissão, sabe? Às vezes é uma crise asmática, mas será que essa crise aí foi exacerbada por uma pneumonia? E aí eu faço POCUS. Uma paciente chegou com um PRAN de 11 na UTI na semana passada, muito desconfortável, já era uma paciente com 9, 10 anos de idade, e aí não tinha história prévia de sintomas gripais, febre, nada, mas eu fui fazer o POCUS pulmonar para ver se não era uma exacerbação por pneumonia, entendeu? E eu acho que é isso, a gente consegue fazer o uso da ferramenta de forma muito variada. Então, eu acho que é uma coisa que ninguém pode ficar para trás em relação a isso, entendeu? Eu achei interessante você falar que os serviços já estão exigindo isso. Aí, por outro lado, a gente estava na imersão ontem, teve uma galera de vários lugares do Brasil, né? Minas, Rio Grande do Sul e tal. E aí a gente estava dando um treinamento de intraóssea. E o pessoal falou, não tem intraóssea no carrinho. Você imagina ter um aparelho de ultrassom disponível, legal. Aí a gente começa a esbarrar em outras coisas, que é expectativa e realidade, né? Tem muitos serviços que exigem um nível muito legal, um nível de, poxa, precisa ter título, precisa ter não sei o quê. Mas ao mesmo tempo você não tem muitas vezes o recurso para trabalhar. Sim. Então a gente já falou de duas coisas interessantes para responder essa pergunta. O que tem mudado na medicina de emergência nos últimos 10 anos que a gente precisa fazer para nos tornarmos médicos melhores? Bom, uma delas você já respondeu, que é atualização frequente. Sim. Então, se eu tenho colegas, eu já estou indo para 20 aninhos de formado, formei em 2006, estou ficando velhinho, barba branca. Eu já estou assim, numa geração, eu diria, média. Tem uma galera que está formando agora, tem a minha geração, tem uma geração mais antiga. E nós, a gente que já tem, 15, 20 anos de formado, cara, mudou toda a medicina. Então, a atualização frequente, fazer curso, entender os novos protocolos, eu acho que isso é essencial. Inclusive, é nosso objetivo aqui, né? Com esse podcast, com as nossas aulas, com a nossa plataforma. Toda semana botar tema novo e protocolo novo. Segunda coisa, a gente se adaptar à tecnologia, que é outra coisa que a galera mais antiga já começa a esbarrar. Mas, olha que interessante, eu acho que você tem que ter uma boa transição entre os dois mundos.
Porque, ok, eu trabalho num grande centro, no hospital que me dá tudo, eu tenho estrutura, se eu preciso de um eco eu chamo um cardio, se eu preciso disso, mas não é a realidade da maioria. Então eu tenho que me atualizar, tenho que entender o que é melhor para o paciente. Ontem mesmo o pessoal falou, não tem agulha de intraóssea. Eu falei, gente, calma, dá para você se proteger, então uma agulha de intraóssea, até mandei o link para a galera. Você entra ali e coloca, por exemplo, agulha de aspiração de medula óssea. Você acha agulha de R$80. Falei, bom, esse é um problema que eu consigo resolver, eu consigo ter o meu próprio material. Sim. Você fez isso, você investiu, não é barato, não. Você não botou na balança benefício financeiro, você não ganha mais no teu plano porque você faz um POCUS. Por outro lado, você investiu em você e você está ali trabalhando com, poxa, eu quero deixar meu plantão melhor e eu quero oferecer mais qualidade para o meu paciente. Eu acho que isso é essencial. E eu acho que a gente tem que transitar no mundo de, poxa, e se eu não tiver esse recurso? Eu sei agir? Então, se de repente eu ainda não tenho meu ultrassom, faltou, eu tenho que saber passar do jeito antigo, mas é melhor para o paciente se eu souber passar com a tecnologia. Se me falta determinado equipamento, ontem a gente também treinou ventilação mecânica. A gente treinou tanto numa interface mais avançada, quanto num ventiladorzinho simples de transporte estelar que resolve o problema, pelo menos estabilizar o doente, colocar na ambulância e levar. Então eu acho que isso vai ser muito legal nessas nossas conversas, que é trazer a tecnologia, trazer a IA, tudo que eu tenho que saber de atualização e, ao mesmo tempo, eu saber resolver problemas de forma mais simples, mais prática e mesmo que eu tenha menos recursos. Que é a galera, acho que a maioria do pessoal que está assistindo a gente vai pensar nisso. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Claro, dá para você se adaptar a muitos cenários diferentes, né? Então são duas coisas, atualização, tecnologia, se adaptar. Existe mais alguma coisa que está na tua mente aí sobre o que mais o médico precisa ter para se adaptar a essa nova medicina? Eu acho que o mercado hoje de médicos está cada vez mais cheio, né? Eu acho que a gente tem que estar em busca sempre do conhecimento. É uma tecla que eu sempre falo muito, inclusive as pessoas que falam, mas me manda esse artigo, como é que você viu isso? Eu falo, gente, a gente tem que correr atrás, porque veja, o ultrassom, o POCUS é importante. A gente tem que saber fazer POCUS hoje, né? Mas a gente também tem que saber fazer medicina de boa qualidade. Então, se a gente não tem essa atualização, antes de tentar fazer um POCUS, eu preciso saber o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou fazendo. Então, eu preciso saber triângulo de avaliação pediátrica, né, para avaliar o paciente gravemente enfermo. Eu preciso saber o básico de tudo, né, do geral, para poder conseguir associar o POCUS e ele funcionar como uma ferramenta que vai agregar nas minhas condutas. Eu não posso tentar, por exemplo, fazer um POCUS sem saber muito bem o que eu estou procurando. Então, às vezes, eu já vi acontecer isso, pessoal que transfere lá da vermelha, para quando chega na UTI, fala, não, no POCUS eu vi que tem uma consolidação, é uma pneumonia. Mas, na verdade, o paciente era um paciente cistostomizado, um paciente sindrômico, que tem infecções urinárias de repetição, chegou super taquipneico, provavelmente uma acidemia, quando a gente foi fazer a gaso era uma acidemia. Então, terminou que o POCUS, nessa situação, atrapalhou um pouco. Ele era uma infecção urinária, tinha há 2 meses o internamento, e era uma infecção urinária, ele era colonizado já. Na verdade, era uma sepse, então muda, por exemplo, o antimicrobiano que eu vou utilizar. Se eu estou pensando em foco pulmonar, se eu estou pensando em foco urinário. Então, às vezes, a gente vai mais focado naquele sintoma e esquece um pouco do raciocínio clínico como um todo. Então, eu acho que a gente não pode dissociar a clínica do POCUS. Eu acho que o POCUS é uma coisa que agrega, mas antes você tem que saber muito bem a clínica para poder você começar a tentar associar o POCUS e fazer com que ele melhore sua conduta. Então, por exemplo, foi por isso que eu só fui para a UTI depois que eu finalizei a pós, né? Acho que a pós não foi o melhor curso que eu fiz, acho que eu já fiz outros melhores, inclusive, mas a gente precisava desse título, né? Desse certificado que fiz uma pós. Até porque é uma coisa interessante que eu ia falar quando você falou sobre a residência, sobre essa diferença, sobre a visão das pessoas que estão de fora, né? Por não ter feito residência. E eu acho que quem não faz... Eu tenho outros colegas também que não fizeram residência, seja por não terem oportunidade ainda, seja porque formaram há pouco tempo e estão tentando, mas já estão dando plantão de UTI, porque é um serviço que carece muito de médicos. Acho que os especialistas ficam mais na diária, ficam mais na
nessa parte, e aí termina sempre tendo buraco nas escalas, e aí o pessoal cobre esses buracos. Então tem alguns outros colegas que são muito bons, não fizeram residência, são muito bons, se atualizam muito. E eu acho que é isso, eu acho que existe esse preconceito, sabe? De você não fez a residência, o pessoal olha assim, mas acho que a gente tem que ser seguro de si também. Eu sei que, inclusive com os chefes das UTIs, eu discuto no mesmo nível, entendeu? A gente faz os mesmos cursos, tenho uma grande amiga, a doutora Luciana Farrapeira, e ela faz os mesmos cursos que ela, inclusive a gente se conheceu na pós, ela estava numa aula da doutora Cíntia, de ventilação mecânica, e desde então comecei a trabalhar junto com ela, a gente sempre faz congresso junto, faz curso junto, faz esse curso de atualização da AMIB junto também, e acho que a gente consegue ter uma parceria, uma troca muito boa. Eu acho que a gente tem que se preocupar menos com o que o pessoal vai achar, porque a gente tem que saber quem somos, né? A gente tem que saber o quanto a gente já buscou de conhecimento e o quanto de qualidade a gente oferece no nosso serviço. Então, eu acredito que eu ofereço uma qualidade boa para os meus pacientes pediátricos, sabe? Eu consigo pensar em condutas diferentes, chegar em um plantão e identificar uma conduta que eu consigo melhorar, consigo trazer uma atualização para aquilo. Então, o que eu trago hoje é muito isso de você não ficar estagnado no tempo. Ao mesmo tempo que eu não fiz a residência, eu vejo que muita gente que fez também não busca essa atualização diária. E aí fica para trás mesmo, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que o conhecimento é tudo. Acho que a gente nunca pode deixar de investir nisso. Aprendi isso no YouTube, quando eu assisti Natália Arcuri, aquela que fala sobre economia. Ela sempre falava, eu assistia na época da faculdade, eu sempre gostava de assistir, fazer vários cursos de áreas diferentes da medicina. E aí ela falava muito isso, ela falava que uma porcentagem do seu ganho mensal, do seu lucro mensal, né, como trabalhador, independente se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10 salários mínimos ou mais, uma porcentagem disso, até 30%, tem que ser para estudo. Tem que ser para, não vou conseguir fazer nenhum curso, então compra um livro. Tenta ler esse livro, busca uma área diferente para você se atualizar, entendeu? Então acho que a gente nunca pode parar, se estagnar, porque você termina ficando para trás mesmo. Então acho que com relação a isso de não ter a residência, eu sinto que ainda tem um certo preconceito, mas eu acho que é mais um preconceito de quem não me conhece. Quem realmente me conhece e quem importa, né, que são os chefes, os serviços. Você falou da diária, né? Hoje eu não estou mais na diária do Hospital Maria Lucinda, que é um hospital maravilhoso lá, que eu gosto muito da equipe, porque teve uma seleção no estado e aí eu fui chamado para outro hospital. E eu tive que ir para assumir esse concurso, né, essa seleção simplificada, e terminou que eu não fiquei mais. Mas a gente troca muito, ainda estou no grupo das diaristas e a gente aprende muito junto, sabe? Então termina que depois que as pessoas te conhecem, veem que você busca esse conhecimento e tem um conhecimento consolidado, um conhecimento baseado em evidências, né? Não adianta a gente tentar aprender só de orelhada, aquele negócio que você vai aprender porque Dr. Evandro faz. Não. Eu aprendo com o Dr. Evandro, mas eu tenho que ter aquele pensamento crítico de que eu preciso de uma medicina baseada em evidências. Às vezes, o Dr. Evandro está focado em outras coisas, entendeu? Às vezes é uma pessoa que está focada em um ambulatório, uma pessoa que está focando mais no ambulatório, não está tendo tanto tempo de se atualizar em medicina intensiva pediátrica. Então, só levar aquilo ali como a verdade absoluta também leva você para trás. Eu acho que a residência faz isso. Acho que o pessoal termina não tendo tempo para se especializar. Primeiro, não tem dinheiro, né? Porque o residente sofre, ganha pouco, trabalha muito, é um serviço puxado. Não deixa de ter ganho pela experiência de tempo que você está imerso naquele ambiente. Mas termina que muitas coisas você deixa passar porque você não tem tempo de se atualizar. Você está na residência o dia inteiro, de noite você tem que dar um plantão. Aí no outro dia você está na residência, aí de noite você tem que dar outro plantão para complementar a renda. Então, qual o tempo que você vai ter para se atualizar? Você termina levando muito do que o pessoal fala. Então, doutor Evandro faz assim, então é isso. Não é isso. A gente tem que saber ter esse pensamento crítico de que a gente precisa das evidências mais atualizadas, mais confiáveis, para poder ter uma medicina de boa qualidade. Então, acho que é isso, é terminar. Só vai muito pelo macete, pelas dicas, pelo que o fulano faz, exatamente isso, né? Isso. E deixa de ver
a base, né? A gente precisa de uma base, Sim. principalmente quem não fez a residência. Então, eu identifico os meus déficits e vou atrás de saná-los, né? Eu vou atrás de tentar suprimir esses déficits e aí acho que tem dado certo, sabe? Acho que tem dado certo, eu vou fazer o título agora e no final das contas eu acho que a qualidade de ensino que eu consegui fazer, que eu consegui trilhar, foi muito boa. Então acho que é isso, acho que você termina que não dá muita importância para o que o pessoal acha. Com o tempo, o serviço vai conhecendo você e a equipe vai confiando muito em você. Inclusive, as preceptorias da própria residência vão confiando em você e vão vendo que você é uma pessoa dedicada, uma pessoa estudiosa e que está buscando trazer o melhor, entendeu? Você falou uma coisa muito interessante. Então, completando essa... A gente falou já de umas 4 coisas que eu acho legal sempre ir pontuando. Então, de novo, a gente falou muito de atualização, investimento próprio, que agora você complementou, que eu acho que é espetacular. E a gente falou sobre a tecnologia, sobre saber usar os recursos que você tem. E aí, um quarto ponto que você também tocou, que eu acho importante, que no fim, ontem, mesmo sem a gente planejar, na nossa imersão, foi o ponto central, que era postura e comunicação. A gente falou muito sobre isso. Então, a gente tem protocolos, a gente coloca várias atualizações, faz isso, faz aquilo, mas no fim, o que pegou para a galera quando a gente fez aquela simulação lá? Que a gente fez algumas simulações, foi super legal. A gente põe a galera na fogueira mesmo para passar vergonha mesmo, porque é assim que a gente aprende. Eu já passei muita vergonha. E você tá lá e é aquele paciente que do nada para. E aí, qual que é o cenário que a gente está acostumado a ver numa emergência? Aquele caos, né? Todo mundo querendo assumir uma liderança diferente, todo mundo... E aí, até dei um exemplo que eu acho legal repetir, que foi de uma paciente... Eu estava na UTI de plantão, o pessoal me chamou para dar um apoio lá embaixo. E uma das colegas falou assim, mas nem sempre os profissionais que estão no pronto-socorro têm a mesma mão de quem está na UTI, de repente um profissional de enfermagem... Qual a grande dificuldade da pediatria no geral, né? É uma criança sem acesso. E aí, poxa, fulano não consegue pegar acesso, tal. Eu expliquei para eles que, na verdade, quando você vai ganhando experiência e tal, você tem que ter essa postura, que é exatamente o que você está falando, não necessariamente você, eu fiz residência em tal lugar. Cara, isso na prática pouco importa. É a tua postura e a forma como você comunica isso. Então, nessa situação que aconteceu comigo, eu desci e estava aquele caos peculiar, um monte de gente dentro da sala. A primeira coisa que eu fiz foi mostrar um pouco dessa autoridade. Pessoal, fica na sala só quem vai precisar, quem vai ajudar. Então, uma enfermeira, um técnico, não tinha um fisioterapeuta na hora, que é outro problema que às vezes a gente enfrenta, não ter todos os profissionais ali disponíveis. Pedi para sair e era uma criança em TAC supra, uma criança de 2 anos, cardiopata, com 240 de frequência sustentada, pálido, e furou uma vez, furou 2, 3, 4, não conseguiu acesso. Nessas horas você tem que mostrar confiança, a mãe e o pai também dentro da sala. E aí se eu entro em desespero e os meus pares, meus colegas, ou seja lá quem for na sala, sente essa fraqueza, você está titubeando, e aí de repente a galera começa a querer assumir a liderança, todo mundo começa a dar palpite e vira... Então nós, como médicos, a gente tem que puxar um papel de líder nessa hora, né? Então, mantive aquela mesma calma, falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma ketamina, o paciente pesa 14 quilos, vou fazer 2 miligramas por quilo intramuscular, mas já deixa separado ambu, deixa oxigênio, vamos deixar uma máscara não inalante aqui na mão. Aí a gente fez intramuscular, o paciente relaxou. Conseguiram acessozinho, a gente até tentou 2 adenosinas, que não deu certo, não deu para fazer cardioversão química. E aí ele já estava sedado, com a ketamina também estava analgesiado, e aí eu cardioverti. Então peguei o gelzinho com calma. O ambiente ficou silencioso, o paciente relaxou, estava monitorizado. Então eu fui seguindo aquele passo a passo na minha cabeça, fiz o MOVD que a gente sempre ensina, fui fazendo devagarzinho. Então assim, por mais que a profissional que de repente estivesse ali na hora, não conseguiu pegar o acesso, será que outro que tivesse... Não importa, você controlou o ambiente, então você trouxe essa postura
e confiança no que você já sabe, você já praticou, você já treinou. Ah, mas e se eu sou ainda inexperiente, estou começando agora? Você pode trazer essa postura com você. Então, por mais que você, poxa, eu não domino totalmente esse assunto, mas, poxa, eu tô me atualizando, eu sei o protocolo, eu sei o que fazer. Então, coloca essa postura na jogada. Eu acho que isso faz uma grande diferença. E vai ter um monte de gente no mercado, e talvez seja a forma de você se diferenciar, você mostrar essa postura. Não é arrogância, é totalmente diferente, é liderança. Isso. E aí, quando aí o paciente sedou, coloquei as pás, meio joule por quilo. Você controlou o ambiente, a sua cabeça silencia, né? E a gente tentou passar isso para a galera ontem na hora daquela bagunça da dinâmica. Gente, ó, controla o ambiente, um só lidera. Todo mundo pode ajudar? Pode, mas, poxa, puxa a liderança e organiza. E aí, quando eu fiz lá o meio joule por quilo, pá, um choquezinho só, o paciente saiu, já tinha perdido aquele primeiro acesso, então foi sem acesso mesmo. Aí a frequência voltou para 100 e pouquinho, estabilizou, depois ele foi para UTI. Então, assim, não é bem exatamente onde você está, ou exatamente se esse profissional sabe ou não. Você trazendo a tua bagagem de atualização e colocando postura no que você faz, dá certo. Sim. Então, hoje eu vejo isso com mais tranquilidade. E não é que eu não fique numa situação dessa nervoso. Eu acho que eu estava com a mesma frequência do paciente. Eu também estava 240. Mas você... E também não é que você está fingindo tranquilidade, não, fingindo decência. Não, você traz pro... Assim, poxa, não, calma. Se eu não trouxer isso, o ambiente vai se perder, vai virar o caos total. E eu acho que essa é uma outra característica do médico da atualidade que tem que ter, que é postura. Legal. Acho que isso conta muito, sim. Eu lembro que uma vez chegou um paciente no meu primeiro ano de formado, no interior, cidade de Uauá, Bahia. Um beijo pro pessoal de Uauá que vai me assistir aí. Chegou um paciente com um deslocamento de mandíbula, né? Uma luxação de mandíbula. E aí, a colega que estava comigo chegou o menino com a mandíbula fora e agora... E aí a técnica chegou. Essa colega tinha acabado de começar os plantões comigo, minha dupla, que eu fazia 48 horas, sábado e domingo. Sofria, viu? E aí essa colega chegou comigo, aí eu falei, calma, eu já fiz, já resolvi. Eu já manejei um paciente assim antes. Ah, já? Então tá bom. Beleza. Aí eu falei, ó, vamos fazer uma dipirona pra ele, faz uma Dexa. Se ele tiver com muita dor ainda, me fala que a gente vai fazer logo uma morfina. Mas pode ir lá administrar a medicação. E aí a técnica saiu, a enfermeira saiu. Aí ela olhou pra mim, Paula, ela falou, você já colocou a mandíbula no lugar? Eu falei, não. Mas eu acho que a gente precisa manter essa postura justamente por isso. Porque eu venho de uma faculdade de PBL, né? Problem Based Learning. E aí a gente se baseia, a gente tem muito tempo para estudar, para buscar muitas fontes, para tentar variar essas fontes e buscar fontes confiáveis mesmo. Então a gente aprende muito onde buscar esse conhecimento. Eu acho que vem disso. Eu acho que para você ter segurança de estar em uma UTI, por exemplo, que foi como eu fiz o meu caminho, né? De ir para a UTI 3 anos depois que estava formado, depois de já ter feito vários cursos, residência, pós-graduação. Você tem que ter uma base, uma bagagem muito grande, até porque você tem que estar preparado para tudo que vai chegar. Então, tem temas mais complexos, tem uma cetoacidose diabética, tem um manejo de distúrbio hidroeletrolítico, manejo de droga vasoativa. Essa bagagem é necessária, mas lá no início, quando eu estava dando plantão de emergência, adulto, pediátrico, gestante, chegava de tudo, eu não tinha essa bagagem. Mas eu tinha que ter essa postura, porque eu sabia que eu teria onde buscar. Eu teria como ligar para um colega mais experiente, ligar para um colega especialista, buscar em uma fonte ali na hora o que fazer, como manejar. E aí eu me vejo muito essas duas fases, sabe? A fase que eu estava lá no início, que eu não tinha tanto conhecimento, tanta bagagem. E agora que eu consigo me atualizar mais, consigo estudar bastante. Lá no início eu tive essa mesma postura que eu tenho hoje, de manter a tranquilidade, porque se você não tem tranquilidade, se você demonstra fraqueza, como você falou, a equipe fica toda desmotivada, né? Então a equipe fica toda fragilizada, a equipe vai pensar que você não tem capacidade de fazer aquele manejo daquela doença ali. Então, acho que a gente tem que manter essa serenidade. Não é fingir, né? Tranquilidade. A gente tem que dizer, gente, eu sou o médico do plantão. Eu vou ser o líder do plantão. E aí, no caso da equipe não conseguir um acesso,
vai terminar voltando para mim essa demanda, eu vou ter que dar um jeito de conseguir um acesso, que seja intraósseo, que seja venoso central. Termina que a gente centraliza muito essa responsabilidade. Então, eu acho que o médico que se forma hoje tem que ter essa visão de que ele se forma um líder. Ele vai ser o líder da equipe dele em relação ao manejo do paciente. Então, uma boa comunicação com a equipe é essencial. A gente precisa ter uma boa relação com a nossa equipe, a equipe de enfermagem, a equipe de físio. O ideal é que a gente saiba o nome de todo mundo. No início que a gente chega no serviço, a gente não decora o nome de ninguém. Mas uma hora a gente vai aprendendo e essa relação com a equipe faz toda a diferença, porque a equipe vai vendo que você tem segurança do que você está fazendo. Tem uma coisa que aconteceu comigo, acontece até hoje, que o pessoal acha que eu tenho 18 anos, né? 20 anos. E aí, desde que eu me formei, tem isso aí. Ah, não, esse doutor aí é novinho, não sabe, acha que eu formei ano passado, né? Eu tenho 31 anos. Você tem 19, né? Eu tenho 31 anos, o pessoal acha que eu tenho 20. E aí, sempre tem isso. Eu cheguei em um serviço novo, o pessoal olha assim de lado, sabe? Mas aí, você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. E aí não é questão de arrogância, como você falou. Você vai manter uma boa relação com a sua equipe e com o tempo o pessoal vai vendo isso e vai tendo segurança em você. Então, a melhor coisa de se ouvir é doutor, ainda bem que o plantão hoje é você. Né? Não é questão de, sou melhor do que XY. Não é isso. É questão de que a equipe confia em você para manejar qualquer coisa que chegar. Então, eu vou estar preparado para qualquer coisa que vai chegar? Vou. Então, pronto. Pode chegar o que for, eu vou estar preparado. E se chegar uma situação que eu me encontro no limite dessa preparação, eu vou saber quem eu vou buscar, eu vou saber que fonte pesquisar. Então, eu acho que vai muito junto, né? Uma coisa, a sua preparação, a sua bagagem de conhecimento e a sua postura de médico. Lá no início, eu não tinha essa bagagem que eu tenho agora de buscar tanto esse aprendizado e essas atualizações, mas eu acho que eu já tinha um pouco dessa postura de manter a tranquilidade na hora de caos. Acho que se a gente não mantém essa tranquilidade, a comunicação efetiva se perde totalmente e aí a equipe se desorganiza, da pessoa que vai fazer a medicação, a pessoa que vai entubar, e aí acho que isso atrapalha tudo. Acho que essa postura a gente já é inerente à nossa formação mesmo. Perfeito. Eu acho que fechou bem assim qual deve ser a nossa postura nessa nova medicina. E eu quero te aproveitar aqui, eu quero que você comente junto comigo, quero convidar a galera que está assistindo ao nosso Ped News, vai ser um quadro que a gente vai ter dentro do nosso podcast Pedverso, que é comentar as notícias mais importantes e que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. E eu separei algumas notícias interessantes, e a primeira já está aqui na tela, ó. E tem a ver com o que a gente está falando um pouco. Morre bebê que recebeu soro de cobra antiofídico ao invés de vacina de hepatite B lá em Santa Catarina. Na verdade, essa notícia, se não me engano, é do ano passado, mas tem também a ver com aquela criança que morreu era uma inalação com adrenalina e ele recebeu endovenosa. A gente também sempre fala sobre isso. Então, também faz parte dessa nova medicina em que as pessoas sabem das coisas, né? Então, acho que não tem mais espaço para aquela coisa, não, eu sei e o que é melhor para você, falando para o paciente e pronto, você não tem... Acabou. Então, a gente está numa nova realidade em que as pessoas entendem o que está acontecendo, elas pesquisam, elas têm IA também, elas vão atrás. E uma coisa dessa que eu acho que é, assim, é inconcebível ter esse tipo de erro e que envolve toda uma cadeia de segurança, não é só a gente, né, como médicos, tem enfermagem, tem físio, tem o psicólogo, tem toda multiprofissionais ali que vão ver a segurança do paciente, prescrição, hoje em dia prescrição mais digitalizada, mas enfim, tem todo um contexto importante. Aí tem uma segunda notícia que eu queria que você também comentasse, vamos comentar juntos, que essa eu ando bem preocupado, que é a história do sarampo, na verdade a história da vacina no geral. E aí essa aqui é bem recente, ó, os casos de sarampo nos Estados Unidos ultrapassam 2.000 esse ano, enquanto o surto se aproxima do pior nível em décadas. Aí tem uma outra
2 crianças morrem de sarampo, enquanto dados da Inglaterra mostram 100 novas infecções. Então a gente está pegando 2 partes do mundo, Estados Unidos, e ainda tem uma do Brasil, que eu não sei se eu trouxe aqui, mas teve um caso, não está aqui, teve um caso do Brasil que teve um caso de sarampo também confirmado. Então a gente sabe que o Brasil, a gente tem um dos da parte vacinal do SUS maiores do mundo, né? Saúde pública é forte, mas eu estou vendo essa nova tendência em anti-vacinação, então a gente dá uma comentada sobre isso. E o último tema que eu queria que a gente comentasse é isso aqui também, ó, sobre a saúde mental. Então, Organização das Nações Unidas, falando sobre a saúde mental dos adolescentes. Globalmente, um em cada 7 jovens entre 10 a 19 anos sofre de algum transtorno mental. Representa 15% da carga global nessa faixa etária. Então, são 3 coisas que eu escolhi para trazer de notícia. Aqui, esse outro aqui é da Academia Americana de Pediatria, falando sobre os 5 Cs do uso de mídia em criança, e inclusive correlacionando com essa história de saúde mental, e eu tô vendo isso aqui em casa. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho um filho de 11, 9 e 7 anos. E a maior dificuldade é hoje a gente dosar isso com as crianças, e a rede social, tecnologia, até para nós está muito difícil, né? A carga de informação, disputa por atenção, está muito difícil você lidar com a ansiedade, com, enfim, depressão, etc. O que eu tô vendo, Renan, não sei se você tá vendo lá, o que eu tô vendo de colega em burnout, cara, pela carga de coisas que a gente tem que fazer, de informação, velocidade. E agora, você imagina as crianças. No mês passado, nós tivemos 2 casos no nosso hospital de tentativa de autoextermínio de crianças de 10, 11 anos de idade. Então, assim, está sendo uma coisa grande. E aí, aqui nesse documento da Academia Americana de Pediatria, ele traz 5 Cs, que é criança. Então, ele fala sobre as emoções das crianças, se está adequado para o que ela está consumindo, etc. Ele fala sobre o próprio conteúdo, calma. Então depois a galera olha com mais calma isso aqui está dentro do site da Academia Americana de Pediatria, mas é o foco na criança, foco no conteúdo, na calma em lidar com isso, porque eu como pai também eu vou chegar para os meus filhos e eu já estou descontrolado das minhas próprias emoções, de ficar o dia inteiro vendo informação e mexendo em rede social, e eu tenho que saber lidar com as crianças nesse sentido. Desligamento, então eles colocam como um protocolo você limitar o tempo de tela por disso. Já tem muitos anos que vem sendo falado, mas agora eles estão batendo mais forte. E por fim a comunicação, tanto com os filhos quanto profissionais de saúde, etc. Então eu resolvi trazer esses temas para a gente debater rapidinho, e porque saúde mental é um problema, tanto dentro da UTI, dentro da emergência, e tanto para os profissionais quanto para os próprios pacientes, adolescentes e até crianças pequenas. Aí, de novo, parte de segurança, a gente tem que lidar com a segurança e, de novo, trazendo a parte de atualização, entender protocolo, saber como lidar com essas coisas. E antivacina, cara. Então, a gente vai começar a ter que lidar com doenças que, poxa, recentemente, inclusive, eu não trouxe essa notícia aqui, mas teve agora, a vacina da dengue. Então, o Butantan desenvolveu uma vacina, que é me fugiu o nome, a Dengvax. A gente tinha a Kedenga, que era a japonesa, que já estava bem consolidada. Essa já teve já foi bem amplo a vacinação e assim, pouquíssimos casos de efeitos colaterais e tal, uma vacina mais segura. Aí veio essa do Butantan, me fugiu o nome agora específico, mas era uma vacina nossa, brasileira, tecnologia daqui, e que teve efeitos colaterais e teve até óbito relacionado. Aí isso caiu na mídia, foi um impacto enorme, e isso meio que reforça aquele sentimento anti-vacina de, poxa, não, então não vamos vacinar ninguém e não vamos dar vacina nenhuma. Então a galera ficou muito cismada com a vacina do Covid na época, e acabaram deixando de fazer as outras vacinas. Então,
eu vejo que essas coisas que eu trouxe, tanto a parte de segurança quanto a parte de saúde mental e parte de novas doenças, que na verdade são velhas, a gente vai ter que entender, lidar com sarampo, quem sabe poliomielite. Eu tenho um tio que foi vítima de poliomielite e hoje uma doença erradicada, mas que pode voltar, que a galera deixou de se vacinar. Então, assim, são temas sensíveis e cabe a reflexão, acho que vale todo mundo opinar como é que tem lidado com essas coisas, mas eu também queria saber a sua opinião, como é que você tem lidado com essas coisas ali na tua UTI e na medicina moderna, como é que a gente vai superar esses problemas, né? Como é que a gente vai cada vez mais deixar um ambiente mais seguro para nós, porque chance de processo médico, chance de confronto ali com a família, dificuldade de comunicação, Sim. quanto para o paciente mesmo, e todos esses outros cenários e desafios que a gente está encontrando hoje em dia. Eu acho que tudo gira muito em torno do acesso à informação, né? Então, acho que se você está em um serviço de emergência, como aconteceu o caso do paciente que fez adrenalina intravenosa em vez de fazer nebulizada, você, antes de tudo, tem que mostrar segurança para a família. Acho que na pediatria a gente tem muito isso de mostrar para a família que a gente está seguro do que está sendo feito. Então, a primeira coisa é essa, porque se o pai e a mãe saírem da sala desconfiando da sua conduta, não confiaram no que você propôs como terapêutica para o paciente, eles vão abrir um leque de dúvidas e pesquisar e vão, entendeu? Não vão confiar inicialmente em você. Acho que esse acesso à informação termina atrapalhando em algumas situações. Às vezes é um médico excelente, super atualizado, respaldado no que está sendo feito, mas se você não tem essa confiança com a família, acho que quebra um pouco a relação médico-paciente e você termina não tendo o apoio da própria família com relação à conduta que você tomou. Acho que se você tem uma segurança do que você está fazendo, a família não desconfia do que você está fazendo, e aí o ideal é que a gente sempre tire as dúvidas. Mãe, vou fazer uma nebulização com adrenalina, porque essa adrenalina vai atuar na região das cordas vocais da criança, porque esse barulhinho que você está ouvindo é por um edema das cordas vocais, né? Uma laringite, uma inflamação nessa laringe. A gente precisa resolver isso. Se você deixa muito bem explicado o que você propôs como tratamento, a família tem mais segurança em você, sabe? E qualquer coisa que eles vão pesquisar, que vem no Google ou na inteligência artificial, diferente do que você propôs, eles não vão voltar para o médico com um tom de acusação. Eles vão tirar mais a dúvida. Doutor, eu vi que poderia ser bacteriano. Aí você vai explicar, não, pode ser bacteriano, mas nesse caso a gente vai ver de acordo com a evolução do paciente, como ele vai ficar, e aí vai ter uma relação médico-paciente boa, entendeu? Acho que esse acesso à informação, ele ajuda em algumas situações, mas também às vezes ele atrapalha, porque pode confundir a cabeça dos familiares, dos pais, e aí isso termina atrapalhando no seu segmento, na sua conduta. E acho que, com relação ao primeiro caso, que foi do paciente medicado, né, errado, teve do soro antiofídico. Isso. Acho que essa questão de segurança, uma coisa que a gente pode fazer para se proteger juridicamente é o registro em prontuário, né? Uhum. Claro que é a comunicação entre a equipe, em primeiro lugar, sempre. E aí, se a equipe técnica viu que a medicação estava como nebulização e resolveu fazer endovenoso, poderia ter uma pausa de segurança, uma checagem, uma dupla checagem, tripla checagem, para verificar. Então, se passou pela farmácia, a farmácia liberou. Se passou pela enfermagem, a enfermagem liberou. O técnico vai administrar. Mas não teve essa segurança, ainda era possível fazer uma pergunta para o médico. Vai lá no consultório, bate na porta. Doutor, essa medicação aqui é para fazer nebulização. Vai diluir? Que às vezes o pessoal pergunta se vai diluir adrenalina ou se vai fazer pura. Vai fazer na veia mesmo, entendeu? Eu acho que essa comunicação é o centro de tudo sempre, né? Na nossa prática. Quero aproveitar que você falou, achei muito interessante. É isso, dupla, tripla, quádrupla checagem. Teve esse caso recente, cara, que foi uma catástrofe daquela menina que foi arremessada. Você viu isso? Vi, horrível. Arremessada sem corda lá, do rope jump. E aí eu vi um especialista falando sobre isso e tal.
E em outro cenário que aconteceu, outro dia que um avião estourou uma turbina e a outra funcionou e tal, pousou. E aí esse especialista em aviação e também esse outro segurança de aventura, eles falaram uma coisa muito similar a isso que você está dizendo. Ele usou uma analogia do queijo suíço. Aí ele falou assim, o queijo, ele tem vários furos, mas tem várias camadas. Então assim, se falhou em um furo, não vai passar para frente, porque o outro furo pode estar em outro lugar, mas assim, são múltiplas camadas de checagem. É um termo estranho, mas eles usam isso tecnicamente em aviação, que é você colocar várias camadas e essa coisa de escrever bem em prontuário, comunicar bem para cada profissional e ter linhas de defesa de erro. Então, se eu tenho um sistema que funciona, que me avisa, uma farmácia que fala ou não. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Você tem que fazer treinamento de equipe para falar sobre a importância sobre isso. Acho que é a primeira coisa. E a gente, como líder, a gente também tem que trazer isso para a equipe. Não, vamos treinar sempre. Se acontecer isso, e se esse erro acontecer, o que eu faço? Tem que ter um plano B, um plano C e várias camadas. E aí, nesse caso da menina que foi arremessada, era uma empresa clandestina, etc. E aí um deles deu a desculpa que falou assim, essa era a função do outro checar hoje. E aí ele não checou. Mas assim, não é isso. O certo seria os três checarem a mesma coisa. Então, na medicina é a mesma coisa. Então, eu estou em dúvida e aí não tem que ter arrogância ou orgulho de falar assim, não, eu sei, eu vou fazer. Não. Chama um colega, discute, tô pensando assim, calculei assim essa adrenalina contínua. Você checa para mim ver se está certo, aí um terceiro checa também. Então não é orgulho nenhum você dividir a responsabilidade, você diluir isso e vai diminuindo a chance de erro, né? Acho que é legal. Acho que sim, porque a gente precisa ter esse senso de equipe, né? É igual quando a gente vai estubar um paciente na UTI. Se o físio fala que não vai estubar, a gente não vai estubar, porque é uma decisão conjunta, entendeu? Se o físio está achando por que não vai conseguir estubar esse paciente, vai ter uma falha de estubação, porque eu acho que a telectasia dele não resolveu. Vamos repetir o raio-x antes de fazer? Vamos fazer um ultrassom um pouco para ver se tem ainda aquela telectasia, se já diminuiu, porque existe possibilidade dele falhar. Então eu acho que a equipe, ela se agrega, ela se soma. Quando a gente faz um trabalho em equipe, ele é muito mais eficaz. Então se a equipe não está unida nisso, acho que dificulta um pouco. E é uma coisa que a gente pode fazer para se respaldar é o registro em prontuário. Às vezes, só de a gente ter aquilo registrado em prontuário, vai ser a única forma de provar que a gente pensou em fazer aquilo. Então, é um paciente que é um suspeito de pneumonia, mas o exame laboratorial, como o exame laboratorial predominantemente viral, sem história clínica prévia, sem ausculta localizada, não inicia um antibiótico, sabe? Porque aí, se esse paciente evolui para uma deterioração clínica com uma sepse, um choque séptico por uma pneumonia, você vai estar respaldado. Por que você não iniciou antibiótico? Porque naquele momento parecia um quadro viral. Então você está respaldado, entendeu? Então acho que isso aí tem inúmeros exemplos de que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Principalmente quando a gente lida com paciente grave, né? A gente tem que saber muito a importância do registro em prontuário, porque a qualquer momento o cenário muda. Às vezes o paciente está bem clinicamente, mas piora um pouco depois. Então, aconteceu recentemente na UTI, acho que semana passada eu estava lá, e avaliei um paciente pós-cirúrgico, uma cirurgia abdominal de uma atresia intestinal. Fez uma cirurgia extensa e não tinha registro cirúrgico de que ele tinha sangrado bastante, tinha perdido uma volemia importante. Chegou na UTI, de manhã o paciente estava hidratado, a única alteração clínica que ele tinha era uma sonolência. Ele estava entubado, claro, e aí o RAS dele estava lá embaixo, o conforto dele estava bem, como se ele tivesse super sedado. E aí a nossa conduta foi diminuir a sedação. Não, vamos tentar acordar ele um pouquinho mais. Quando foi mais ou menos cerca de 14 horas que a gente foi reavaliar esse paciente, ele estava super desidratado, entendeu? Então veja, se eu não tivesse registrado em prontuário que ele não tinha sinais de desidratação pela manhã, poderia parecer que eu deixei de ver esse sinal, essa desidratação. E na verdade ele estava hidratado de manhã, não estava com a fontanela deprimida, sabe? Tava com tempo de enchimento capilar bom, PA boa, frequência cardíaca boa, tava todo estável. A única alteração que a equipe inteira viu, inclusive as diaristas da UTI que eu tava, passaram também, foi essa impressão de que ele estava mais sedado. E aí provavelmente
por um acúmulo de sedação, e a gente resolveu diminuir essa sedação. Se eu não tivesse registrado isso em prontuário e o paciente tivesse ido a óbito, por exemplo, à noite, poderia parecer que eu não vi essa desidratação pela manhã, entende? Então, eu acho que o registro de prontuário é o que nos respalda, porque o paciente pediátrico deteriora muito rapidamente e se a gente não tiver isso tudo muito bem registrado, a gente pode se prejudicar juridicamente mesmo. Maravilha. Quanto aos outros temas, por exemplo, a vacinação, a gente vai deixar um capítulo especial para ela. Vai ter muito tema ao longo desse ano, a gente vai deixar um cronograma, nós vamos aprofundar, porque essa parte antivacina é bastante polêmica, a gente vai deixar um programa só para isso. Também quero ver se lá onde você trabalha, onde você atua, se já apareceram casos dessas doenças novas. E falando já também sobre a saúde mental, a gente também vai separar um tema só para isso, um tema de podcast inteiro só para isso. Eu quero, inclusive, trazer outros colegas para a gente aprofundar nesses temas, né? Chamar alguns especialistas para ajudar a gente a resolver essas questões. O que você tem feito para amenizar o estresse dessa profissão que não é fácil? A gente lida e juntando tudo num pacote só. Hoje em dia eu estou atuando num serviço só privado, já trabalhei em tudo quanto é hospital de São Paulo, hospitais públicos, privados, etc. E eu sinto que hoje eu estou num hospital privado e os pacientes têm uma exigência um pouco maior em termos de comunicação. Às vezes a complexidade é até mais baixa, só que eles demandam mais do que às vezes aquele hospitalzinho do SUS, onde o paciente tem menos instrução, não te questiona tanto, mas às vezes a criança já chega até mais grave. Não sei como é que você lida com essas questões. Eu acho que também é legal a gente dar algumas dicas para a galera, porque você estava falando que aí no começo da carreira você dava 48 horas de plantão, vida louca, tendo que pagar a faculdade da irmã, etc. Hoje em dia eu também já estou numa fase que eu tento dar uma desacelerada, eu evito plantões de 24 horas, eu ainda dou plantão. Eu fiz 8 anos de consultório, mas por uma questão de carreira eu escolhi fechar as minhas atividades. E eu confesso que eu também teve uma época que eu tive um certo burnout de consultório. Teve até uma colega que viralizou recentemente com um post falando que estava fechando o consultório, que não aguentava mais, WhatsApp, etc. E os que fazem consultório talvez entendam o que eu estou falando. Mas não foi bem por isso que eu fechei, na verdade era para focar no ensino e tal. Mas hoje eu estou tentando desacelerar, porque essa profissão da emergência, a profissão de terapia intensiva, ela é muito desgastante. Você tem que lidar com pais extremamente aflitos, você tem que lidar com as suas próprias inseguranças, você vai lidar com a situação crítica do próprio paciente, e aí eu tento equilibrar isso com atividade física, com lazer, tento tirar o meu tempo para os meus filhos. Aí a gente já esbarra em outra questão que será que o nosso salário está suficiente? Será que tem reajuste? Porque, pelo menos onde eu trabalho, aqui nesse mercado de trabalho, não especificamente esse hospital, mas não é reajustado há muito tempo, né? A gente sabe que, e isso é para todo brasileiro, não é só para médico, né? Todo mundo está num cenário em que tudo triplicou de preço nos últimos, 5 anos, e o nosso salário não. Então, obviamente, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, mas assim, ao mesmo tempo, eu também não posso deixar eu entrar num ciclo de me perder dentro de um burnout e entrar em depressão e ansiedade, que é super comum. Estou vendo muitos colegas falando sobre isso. Como é que você tem lidado com essa parte do estresse nosso e o estresse dos teus pacientes? Você tem pego muito caso assim, né? Então, eu acho que é uma profissão estressante, né? Acho que a gente tem plantões que são mais calmos, mas tem plantões que são muito pesados e que a gente tem outras demandas, tem demandas familiares, tem demandas da nossa vida pessoal, e uma forma que a gente tem que tentar buscar é o equilíbrio de tudo. Então, se você vê que está muito pesado, está sendo muito pesado, talvez aquele dinheiro daquele plantão ali não vale a pena, talvez você precise desacelerar um pouco, diminuir um pouco. Eu sou uma pessoa que não me contento muito com aquela vida estagnada. Então, por exemplo, se eu estou em um serviço que eu estou me estressando mais do que
ganhando, ou seja, não ganhando financeiramente, ganhando de prazer mesmo. Se eu estou me sentindo bem naquele serviço, eu me mantenho lá. Mas se eu começo a perceber que eu estou me estressando muito, eu também me tiro um pouco dessa situação. Então, se eu estou me estressando muito porque tem muita coisa errada, porque o pessoal não está querendo fazer as coisas darem certo, porque a equipe como um todo não está ajudando muito, não adianta eu bater muito nessa tecla, entendeu? Então eu vejo às vezes, por exemplo, o Evandro tá trabalhando comigo e tá muito estressado naquele serviço, e aí é meu amigo, eu falo, Evandro, por que você não tenta pegar mais plantão no outro que você gosta um pouco mais? Sai um pouco, diminui um pouco. Então a gente tem que ter esse senso crítico, é como se a gente estivesse se olhando de fora, né? Então tenta enxergar um pouco como é que tá a sua vida, tenta ver se aquilo ali tá fazendo sentido para você. Se não tivesse fazendo sentido para você, tenta mudar um pouco o cenário que você tá, entendeu? Ou então você tá em um serviço que tá te estressando muito, porque tal dia que eu vou para esse serviço, eu já me sinto estressado, já me sinto sobrecarregado, fico ansioso antes de ir, porque eu sei que eu vou ter problema com aquela pessoa, ou com aquela equipe, com a falta de estrutura. Tá, então, em vez de você dar 24 horas lá na semana, dá 12, né? Tenta pegar a cada 15 dias, diminui um pouco, não se expõe tanto a esse estresse, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco também no prazer de trabalhar, no prazer de fazer o que a gente se propôs a fazer. Então, se eu tenho prazer em estar em uma UTI, uma terapia intensiva pediátrica, aquilo ali tem que fazer sentido para mim um pouco mais do que só o dinheiro, né? Claro que o dinheiro é importante, a gente precisa pagar a conta, inclusive o reajuste salarial, não sei se aqui tá assim, mas lá tá muito, muito defasado, entendeu? Então a gente, a terapia intensiva aqui é um pouco mais especializado, né? Muito mais especializado assim do que outros ambientes, como a emergência, por exemplo. Claro que cada um tem a sua importância, mas são pacientes mais críticos, são protocolos mais extensos, são plantões mais exaustivos, né? Então, talvez essa valorização aí não esteja chegando na mesma proporção que as coisas estão aumentando de preço. Então, acho que já tem que ser atualizado mesmo. Mas eu acho que a gente tem que saber dosar, saber identificar qual o ambiente que me faz bem, entendeu? Não é só o dinheiro. Então, por exemplo, às vezes eu estou em um serviço que paga melhor do que outro, mas aquilo ali não faz sentido para mim, entendeu? Pode até pagar melhor do que o outro serviço que eu tô, mas eu acho que eu prefiro ganhar um pouco menos e não me estressar tanto do que estar em um serviço que eu vou ganhar mais, mas eu vou só me estressar, vou só chegar lá para me estressar. Então, você saber essa parte é importante. E outra coisa que eu acho importante também na profissão da gente é acompanhamento psicológico, sabe? Eu acho que ter uma psicóloga, terapia. ter uma terapia, ter um acompanhamento mesmo, uma pessoa que te conhece você, consegue identificar uma mudança de padrão no seu comportamento de estresse, acho que é importante a gente ter esse acompanhamento, porque é uma visão diferente do que a gente está passando, né? A pessoa está vendo de outra forma e às vezes ajuda a gente a enxergar de outra forma. Então, acompanhamento psicológico acho que todo médico deveria ter, porque tem uma hora que a gente perde um pouco esse controle, e se a gente começa a ver que está mudando o nosso comportamento em relação ao serviço que antes era prazeroso, vamos ver se não é um problema nosso, né? Não, vamos ver se Cara, não é. quando eu estava na Marinha, em 2007, recém-formado, o psiquiatra da Marinha se desviveu, tirou a própria vida. A gente foi vendo o declínio dele ao longo do ano, eu fiquei um ano só. Mas ao longo do ano ele foi entrando ali em alcoolismo e tal, e foi ficando deprimido e tirou a própria vida. Você imagina, o psiquiatra, e não é incomum você pegar psicólogos, psiquiatras já terem esse burnout e tal. E você imagina a gente que trabalha com essa parte crítica da medicina, tem até muitos estudos falando sobre isso. Quem trabalha, por exemplo, com cuidado paliativo, que trabalha mais com a questão da qualidade de vida, na terminalidade, trazer suporte de vida e não aquela obrigação que a gente se põe enquanto emergencista e intensivista de preciso salvar essa vida, preciso resolver esse problema. Às vezes esse olhar paliativista, e que talvez a gente precise colocar um pouco na nossa profissão, e não no ponto de vista de terminalidade. Todo mundo acha que paliativo é terminalidade, não é. Não. É colocar qualidade de vida no paciente, é pensar em pequenas coisas, em
no bem-estar dele, como é que tá dentro da UTI. Cara, desde a temperatura, barulho, ambiente, dor, coisas simples que às vezes resolvem problemas e a gente fica muito focado em, não, preciso. E às vezes é um paciente que já está em mau prognóstico e tal, e a gente esquece de focar nas outras coisas que são, às vezes, mais importantes naquele momento, que é acolher aquela família, enfim. E outra coisa é, como você estava dizendo, né, você se sentir bem, você fazer terapia, você cuidar de você, a gente absorve um pouco daquilo, daquela energia, né? E às vezes já é uma família que está ali num clima pesado, que já vem te cobrando e botando uma pressão em cima de você enorme. E hoje, talvez anos depois, trabalhando com terapia intensiva, você vai desenvolvendo mecanismos de defesa, talvez, para tentar se desconectar. Porque antes, toda vez que eu chegava em casa e via uma criança que eu tinha acabado de entubar, passar catéter, ou às vezes que foi a óbito, e eu chegava em casa, era da idade da minha filha. Eu tenho que ter mecanismos mentais para saber lidar com isso, para tentar ter um certo afastamento que é importante, porque senão você não sobrevive nessa profissão, né? Você não deixa a humanidade de lado, você não deixa a empatia, tudo isso é muito importante, mas ao mesmo tempo, se você for absorver tudo que você passa ali, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, acho que sem acompanhamento psicológico fica mais difícil ainda, né? É. Claro que a gente tem outras formas de diminuir esse peso, né, da nossa profissão, do nosso dia a dia. Que é fazer exercício físico, encontrar um hobby legal para fazer. Gosto de estudar uma coisa diferente daquilo que você está no seu dia a dia. Acho que é uma forma de uma válvula de escape mesmo, saudável, né, para você tentar diminuir o peso daquilo ali. Mas termina que a gente tem que se policiar muito. Por isso que eu falo da parte psicológica, porque é mais a psicóloga de ser uma pessoa que está vendo a situação de fora, identificando quando você está precisando de ajuda, quando você está precisando diminuir, do que você próprio. Acho que às vezes você e até seu companheiro, sua esposa, sua companheira, não conseguem ajudar dessa forma, entendeu? Acho que talvez a psicóloga consiga, de forma mais assertiva, identificar uma melhoria na sua vida. Acho que você está precisando diminuir. Acho que você está precisando diminuir um plantão noturno. Talvez, estou percebendo que você está reclamando muito desse trabalho, como eu estava falando, né? Diminuir um pouco a carga horária. E aí, esse acompanhamento, essa pessoa ao seu lado, acho que ajuda muito. Então, acho que é uma forma foi uma coisa que mudou, assim, minha vida. Foi fazer acompanhamento psicológico. Minha psicóloga Tamara, maravilhosa. E acho que todo mundo deveria ter, sabe? Um psicólogo, porque nossa vida é muito estressante. Sim. E aí a gente vai aprendendo mecanismos. A própria terapia faz com que a gente identifique como lidar com tais situações. Então, cheguei no plantão, já era um paciente muito grave que evoluiu para óbito, não consegui fazer muita coisa por ela. E aí, talvez a gente precisasse mesmo era focar nisso, nesse olhar paliativista, né? Mas é um paciente com múltiplas comorbidades, talvez o foco fosse menos, né? Tem uma doutora Sheila Levy, que é a chefe da UTI PED geral lá que eu trabalho. Ela é paliativista pediátrica e ela tem aberto muito meu olhar com relação a isso. Porque às vezes a gente investindo menos, o paciente tem uma melhora. Às vezes é paciente que, esse paciente não tem mais o que fazer, a gente já tem uma terapia antimicrobiana ampla nele, já está tendo lesão renal, lesão hepática, é um paciente que já teve várias falhas de tubação, então são em múltiplas vias, é um paciente que tem uma inviabilidade de melhoria. Vamos diminuir um pouco nosso investimento, vamos focar no controle de dor, vamos focar na qualidade dele, de vida, diminuir estímulo luminoso, estímulo sonoro. E aí esse paciente sai, começa a responder ao antimicrobiano, entendeu? Começa a desmamar a ventilação mecânica, estuba, e aí melhora, vai para casa. A gente fica menos invasivo. Isso, talvez a gente precise um pouco disso também. A gente investir menos, não é investir na questão de melhorar o paciente, né? É de ser menos invasivo mesmo, como você falou. Ser menos invasivo, às vezes a gente menos é mais. O paciente sai daquilo ali. Então tem algumas coisas na medicina paliativista que eu acho muito bonitas e que a gente pode usar no nosso dia a dia também. Porque às vezes a gente pode frear um pouco, né?
E aí talvez frear um pouco, diminuir um pouco aquele quantidade de estímulo, aquela necessidade de ser perfeito em tudo, de conseguir cumprir uma carga horária sobre-humana durante uma semana. Talvez a gente não consiga fazer assim e tudo bem. A gente tem que priorizar a nossa qualidade de vida. A gente tem que priorizar a nossa saúde mental. Não tá me fazendo bem esse serviço porque tem muita coisa errada. Sai e aí talvez seja a resposta para você melhorar a sua qualidade de vida no resto do mês, entendeu? No resto da sua vida. Espetacular. Que papo é muito bom, né? Conversar diferentes pontos de vista, entender realidades diferentes. A gente está em 2 lugares bem diferentes, mas as vivências nossas e da galera que está assistindo são diferentes, mas se conectam, né? A gente percebe que as demandas que a gente ouve dos nossos alunos e tal são muito similares, essa angústia, esses medos, e eu tenho, você tem, e o objetivo da gente estar aqui é justamente a gente se abraçar e tentar se ajudar. Esses papos a gente quer fazer sempre e se aprofundar um pouco mais neles. Esse foi um podcast introdutório. Sempre ao final das nossas conversas, a gente vai para um segundo nível. Então a gente vai acabar por aqui o nosso primeiro papo, o nosso primeiro podcast do Pé de Verso. E sempre depois a gente cria conteúdos específicos para a nossa plataforma. Existe já o curso extensivo de emergências pediátricas e que agora a gente está colocando dentro de um ecossistema que se chamará Pediatria 360. Renan faz parte, o Daniel faz parte, vocês vão ver no próximo episódio que ele vai estar com a gente. E a gente quer trazer muitos outros colegas especialistas ou não, generalistas, para trazer a sua própria experiência. E sempre a gente vai para o segundo nível. Então a gente vai trazer temas um pouco mais aprofundados e responder perguntas críticas dentro da nossa plataforma. Então aqui esse podcast é aberto para a galera, porque eu acho que são informações que todo mundo precisa ouvir. E quem quer se aprofundar um pouquinho mais, vem para a nossa plataforma, entra nas redes sociais, nas nossas, você pode me procurar como ali no Instagram, doutor.evandosalgado.ped. Me passa as suas redes sociais também, Renan, para a galera te achar. Vai ter curso agora de POCUS pediátrico, tem a nossa plataforma, a gente vai trazer curso mais avançado de ventilação mecânica, a gente está conversando sobre uma formação um pouco mais especializada, uma especialização, e já focado nessas novas habilidades que a gente precisa ter, que é tecnologia, junto com saber lidar com situações mais inóspitas, situações mais difíceis, com menos recursos. A gente sempre tem essa pegada de ser prático com tecnologia e sem tecnologia, e também com uma bela pegada de POCUS que o professor Renan domina e que está ensinando a gente. Eu também me coloco como aluno nesse aspecto. O Dr. Daniel Tchê já tem mais essa pegada de pré-hospitalar, ele é um cara que é de batalhão aéreo, ele gosta de transporte, então a gente vai trazer diversas visões da medicina em pediatria e por isso a gente chamou esse podcast de Pé de Verso, onde todos os multiversos pediátricos vão se encontrar. E eu quero que você participe com a gente, você deixe seu comentário, sua dúvida. Hoje a gente está fazendo uma versão gravada, a gente está pós-evento, mas toda semana a gente vai fazer uma versão ao vivo e você vai poder participar ao vivo. Então encaminha já para os seus amigos, segue o canal, se inscreve, não deixa de participar, porque são temas importantes. Eu pincelei alguns deles e vai ter tema polêmico. A gente vai falar da tal da vacina, que é uma coisa que pega bastante, inclusive entre os médicos. Eu quero fazer um episódio só sobre isso, e muitos outros temas legais. Então, muito obrigado por você ter participado. Quero que o Renan também feche a participação dele e dá suas redes sociais. E obrigado por ter vindo, por ter participado. Você veio lá da terra que os tubarões andam comendo crianças por lá, cuidado. Inclusive a gente vai para lá passar férias, a gente vai para Maragogi no mês que vem e eu espero que não tenha nenhum tubarão ali por onde a gente passar, tá bom? Muito obrigado por você ter participado. Renan, é contigo
E a gente vai terminando nosso Pedverso por aqui. Depois vai ter conteúdo exclusivo para a galera da nossa plataforma. Então, se você ficou interessado, vem fazer parte da nossa comunidade. Só para tentar abarcar tudo que foi colocado na conversa, né? Uma parte que a gente não comentou muito foi das vacinas. Eu até fiquei triste, né? Toda vez que acontece isso de acontecer explodir uma notícia de reação adversa à vacina, aumenta um pouco a quantidade de pessoas que divulgam essa informação anti-vacina. Então é um pouco triste, porque a gente começa a ver que outras vacinas que são essenciais para doenças erradicadas começam a ressurgir essas doenças e aí termina descontrolando um ambiente, uma imagem que já tinha sido construída. Então é um pouco polêmico realmente. Acho que a gente precisa de bastante informação e é mais uma parte que a informação prejudica um pouco, atrapalha, né? Às vezes ajuda muito, mas também em algumas situações atrapalha, porque dependendo da forma como você consome aquele conteúdo ali, aquilo vai ser colocado de forma maléfica. Então é um tema bem polêmico. Acho que a gente realmente precisa investir nessa discussão, porque para os próprios pais, né? Além da nossa intenção de educação médica, a gente também tem que levar um pouco de conhecimento para as famílias, para os pais, levar que a vacina é segura, que o motivo de ter acontecido esse problema com a dengue foi tal motivo específico, que vai ter milhões de checagens para a próxima saída dessa vacina e ela vai ser segura sim. Então eu acho que é um tema bem interessante para a gente. Acho que foi um podcast bem variado, bem amplo. A gente nem tinha planejado nenhum tema específico para discutir, mas acho que foi bem legal essa nossa troca. Como sempre queria agradecer aí pela oportunidade. Desde sempre, acho que você é um cara que me inspira desde o começo e aprender com você me faz um médico muito melhor. Então eu acho que a gente precisa mesmo tentar levar isso para as pessoas, sabe? Tentar levar essa sede de conhecimento para a gente ter essa qualidade no ensino médico. E é uma coisa interessante sobre essa questão da residência. Acho que a gente tem outras formas, se não é a sua realidade, como não foi a minha. Não desista, mas também não fique parado. Vá atrás de tentar sanar isso, tentar tapar os buracos que você vai ter por não ter feito a residência. Então, acho que tem outras formas de você se super especializar, de você entregar um atendimento pediátrico adequado e de boa qualidade. E acho que é isso. Acho que a gente precisa tentar sempre se manter atualizado, buscar formas de variar nossos conhecimentos, buscar nossa saúde mental. Acho que esse podcast aí falou muito sobre o que a gente precisa mesmo para ser um bom pediatra, né? Para ser um bom médico. E é isso. Queria agradecer também pela imersão. Acho que essa imersão é um show à parte. Acho que a gente consegue tirar muito medo das pessoas com relação à intubação, com relação à ventilação mecânica inicial, para não depender só da equipe de física. A gente também precisa trazer com a gente esse conhecimento, né? Paciente, imagina, você está numa UPA e você não sabe programar um ventilador, não sabe por que aquela ventilação está sendo feita daquela forma. Então, acho que a parte de intubação, de ventilação, de acesso, de lidar com paciente grave, de uso do POCUS, do ultrassom guiando o acesso central, acho que foi uma imersão muito boa e acho que ela aparentemente só está melhorando, né? A gente está tendo mais segurança daquilo que a gente está entregando e as turmas tendem a gostar bastante disso. Acho que é isso. Eu queria agradecer hoje pelo Pedverso, pelo nosso podcast. Acho que esse projeto que está sendo construído entre nós três tem tudo para crescer muito e variar a visão que as pessoas têm com relação à pediatria, desde o conhecimento técnico até essas questões mais de vivência, de questões psicológicas e de equipe multiassistencial. Acho que vai ser um projeto bem legal para a gente. E é isso, queria agradecer. Deixa teu arroba. Meu arroba é @GeorgeRenanV. Tem lá um pouquinho de informações sobre POCUS. Vou tentar postar agora um pouquinho mais sobre medicina intensiva e POCUS, associando os dois. E a gente vai ter esse Pedverso aí para acrescentar também nos posts. Então é isso. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Não se esqueçam de vir fazer parte da nossa comunidade. Tchau, tchau e até o próximo. Até o próximo.